Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal de violino. Me chamo Moab Vettori, sou professor de violino. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um violinista muito famoso no século XX, que hoje em dia talvez não seja mais tão conhecido assim, e como ele é considerado um dos maiores violinistas de todos os tempos, é importante frisar o trabalho dele e mostrar para que as pessoas conheçam e possam buscar referências. O nome dele foi Yehud Menuhin. Ele foi um violinista judeu americano, nascido em Nova York, em 1916. E desde criança ele sempre foi um prodígio, né? Sempre se destacou muito no violino. Era a tradição deles, né? Colocar as crianças muito cedo para tocar. A família dele é de origem europeia, mas eles se radicaram nos Estados Unidos no início do século XX. Ele viveu 83 anos, ele morreu em 1999. Ele começou os estudos com 6 anos com o professor Sigmund Anker. A primeira apresentação em público foi aos 7 anos com a Orquestra Sinfônica de São Francisco. Quando eles eram crianças, eles se mudaram para Paris. E lá ele foi aluno do George Enesco, que também foi outro grande violinista muito famoso no final do século XIX e início do século XX. Desde cedo também Menuhin fez várias apresentações em público, tocou concerto de Beethoven, concerto de Mendelssohn. E ele foi um violinista muito... ele produziu muito, né? Teve uma produção musical muito grande a sua vida toda. Como ele começou com 6 anos e morreu com 83, e a vida dele sempre foi dedicada à música. Então ele sempre tocou, se apresentou para grandes públicos. É interessante notar que a mãe dele teve um papel muito central na vida dele quando criança, né? Ela era tipo a empresária dele e ela cuidava da carreira dele, né? Promovia o trabalho dele, mas ao mesmo tempo ela também super protegia, como se ele vivesse numa redoma, né? Ele não tinha contato com a vida real, com o mundo real. Então tem uma citação, né, uma entrevista que ele disse que ele só atravessou a rua sozinho a primeira vez. Ele já tinha mais de 18 anos de idade. Até então ele vivia numa redoma de vidro, né? E isso foi uma situação que foi muito importante na vida dele, porque a primeira parte da carreira dele, quando ele era jovem, criança, ele foi um prodígio. Aí depois veio a Segunda Guerra. E aí ele, depois da guerra, ele foi convidado a se apresentar nos campos de concentração. Depois que tinha acabado aquilo lá, eles fizeram um movimento, melhoria da autoestima do povo judeu. Então eles levaram vários músicos americanos, judeus, para fazer turnê pela Europa, pela Alemanha. Estava aquela época de reconstrução da Alemanha. Então ele foi para lá, nesse papel. E isso foi uma situação muito difícil para ele. Ele sofreu muito, porque como ele cresceu nessa redoma de vidro, ele não sabia o que era tragédia, ele não sabia o que era morte, ele não sabia o que era nada, né? Ele só sabia tocar violino. Foi uma situação muito perturbadora, e isso mudou muito a concepção dele, né? E também, se você for analisar as apresentações dele no começo da carreira e mais para o final, a qualidade piorou com o tempo. Justamente que eles contam, né, na bibliografia dele, eles falam que foi isso. Essa etapa foi muito traumatizante. Então isso fez com que a qualidade musical dele, não que ele passou a tocar de maneira diferente, não com aquela maneira tão virtuosística, e até algumas gravações fazendo desafinações, e as pessoas passaram a criticar muito o trabalho dele ao longo do tempo. Mas depois, com o tempo, ele conseguiu se recuperar e voltou a tocar bem, voltou a ter uma carreira bem proveitosa, né? Eu vou ler aqui algumas coisas que ele fez ao longo da vida, porque, como eu falei anteriormente, ele foi um violinista que produziu muito. Então, em 1957, ele fundou um festival chamado Festival Menuhin, em Gstaad, na Suíça. Em 1966, ele se associou com o músico indiano Ravi Shankar, que foi um dos músicos indianos que mais tiveram sucesso no Ocidente, nos Estados Unidos. E eles gravaram um álbum chamado West Meets East, em 1967.
E ele também contratou um compositor chamado Alan Roy Harness para compor um concerto para violino, sitar, que era o instrumento que o Ravi Shankar tocava, e orquestra. Mas esse concerto nunca foi gravado. Eles só se apresentaram em público, mas não chegaram a gravar. E essa participação do Menuhin na vida do Ravi Shankar fez com que ele passasse a ele próprio compor peças mesclando a música indiana com a música ocidental. Então ele compôs sonata para sitar e piano e conjuntos ocidentais, né? E na década de 70, o Menuhin ele se associou ao violinista de jazz chamado Stefani Grappelli, né? E eles gravaram um álbum chamado Jalousie. E ele teve nessa época da década de 70 e um pouco antes também, ele teve uma participação no jazz, né? Que fez com que ele ficasse conhecido, né? Ele tinha, porque depois daquela situação da guerra que eu falei antes, ele foi para a Índia, ele praticou yoga, então ele procurou sair daquela redoma que ele foi criado na infância e começou a ter contato com outras culturas, o jazz, a música indiana, e isso para ele era muito importante, né? Isso é uma coisa incomum no meio, porque hoje em dia talvez menos, mas mesmo assim ainda é incomum o músico, o violinista, um prodígio, ir lá e se juntar com outras vertentes, né? Tem esses violinistas de música pop, tipo David Garrett, né, que fazem esse tipo de coisa hoje em dia, mas isso é até uma questão de sobrevivência, porque a música clássica está cada vez mais em declínio, né? Então isso é uma forma de você juntar a música clássica com o pop, que é o que a maioria das pessoas gostam. Então acaba que isso faz essa mesclagem, né, da música pop com a música clássica, e naquela época com o jazz. E o Menuhin, ele teve esse papel de juntar as duas correntes, né, tanto a música indiana quanto o jazz. Em 1980 ele fundou o concurso Menuhin, para jovens violinistas, que é um concurso que existe até hoje. Ele é um concurso muito famoso, que ele também é na Suíça, e ele revela músicos jovens assim desde essa época e até hoje. Ano passado teve, né? Todo ano tem, e é o concurso mais esperado do ano, porque você vê aquelas criancinhas, muitas são asiáticas, né? Então você vê existe aquela piadinha, né, que tudo que você faz, existe uma criança japonesa ou asiática que faz melhor que você. Então é uma piada. Então é isso, assim, o concurso. Até tem um brasileiro que participou, o Guido Santana, né? Ele não ganhou, mas é um feito, né? Você ter um músico brasileiro lá. Até porque o Brasil não é um país de tradição de música clássica. Então é interessante você ter participação brasileira. Mas esse concurso ele promove músicos jovens, né? E aí um outro fato importante sobre a carreira profissional dele é que ele teve o contrato mais longo da história, contrato de gravação mais longo da história, que foi com a gravadora EMI, que foi um contrato de 70 anos. Nunca nenhum artista teve um contrato de 70 anos. Então ele assinou o contrato com 13 anos, né, porque ele morreu com 83, e foi até o resto do final da vida dele o contrato com a EMI. Outra coisa importante também sobre a vida profissional dele é que ele tocou com vários violinos famosos, tanto Stradivarius quanto Guarnieri, e também outros instrumentos italianos da mesma época, que eu anotei aqui: Giovanni Bussetto, de 1680, e Giovanni Grancino, de 1695, e um Guarnieri Filius Andrea, de 1703, né? São violinos também famosos. E como ele era um grande violinista, né, ele tinha acesso a esses instrumentos, assim como o Heifetz. Falando um pouquinho sobre a vida pessoal dele, Menuhin foi casado 2 vezes. A primeira vez com a Nola Nicholas e a segunda vez com a Diana Gold. Ao todo ele teve 4 filhos, 2 do primeiro casamento e 2 do segundo casamento. Ele morreu em 12 de março de 1999 no hospital Martin Luther, em Berlim, por complicações da bronquite.
Acho interessante a gente falar um pouco sobre esses violinistas, né? Porque principalmente o Menuhin, ele também foi maestro, né? Ele foi uma ponte, porque assim, o século XIX ele foi um século onde tiveram muitos violinistas, assim, foi o século dos violinistas, né? Você teve Kreutzer, você teve Paganini, você teve vários violinistas. Então, e o Menuhin, ele teve contato com o Enesco, ele teve contato com o Isaí, que foi um violinista famoso também. Ele não fez aula com o Isaí, porque ele não gostou muito do estilo dele, até porque o Isaí já era bem senhor, bem idoso nessa época, então ele não quis, ele era novinho, então acabou que ele fez essa ponte entre o século XIX e o século XX, né? Que foi o século onde você teve alguns grandes violinistas, mas que teve um declínio, né? A música clássica ela caiu no declínio muito forte durante o século XX, até porque você tinha as gravações, então você não precisava mais ir ao concerto, até porque as pessoas vão, mas isso acabou mudando muito, né? E o público, o gosto do público como um todo mudou. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de assinar o canal, deixar o seu joinha aí, que é muito importante. Se você quiser que eu fale sobre algum violinista, sobre algum aspecto da família do violino ou da música clássica também, é só escrever aqui na descrição, nos comentários, que eu posso fazer um vídeo para vocês falando sobre isso. Eu gosto de falar sobre esse assunto, é um assunto que me interessa. Eu já li algumas biografias de violinistas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até mais.